Hoje estamos aqui com o Luiz da Agrofiscal para falar sobre imposto de renda. Nós estamos no período do ano para fazer as declarações. O período iniciou dia 17 de março e o prazo final é do dia 30 de maio. Então nós vamos falar algumas questões que envolvem o produtor rural. Luiz, quais seriam as pessoas que deveriam fazer a declaração de renda neste momento do ano? Gilberto, a Receita Federal recentemente divulgou os limites que obrigam as pessoas a fazer declaração de imposto de renda. E quando a gente pensa em produtor rural, são 3 os limites principais. Toda aquela pessoa que recebeu rendimentos tributáveis acima de 33 mil, e aí pensando no produtor, rendimento tributável seria talvez um arrendamento que ele recebeu em dinheiro, né? Para o trabalhador da cidade, o rendimento tributável é aquele que ele recebe em carteira assinada, em folha. Outro limite que é o principal para o produtor é a receita da atividade rural, o seu faturamento, a sua venda da produção, que hoje o limite é 169 mil. Então todo produtor que faturou em 2024 mais do que 169 mil está obrigado a fazer declaração de imposto de renda. E o terceiro limite importante para a gente comentar são os bens em seu nome, né? Bens e direitos acima de 800 mil, se você tem propriedade de bens acima de 800 mil, você também está obrigado a fazer declaração de imposto de renda. O assunto imposto de renda não é o assunto que normalmente a gente gosta, né? Pagar imposto é uma situação onde a pessoa procura pagar o devido, né? Fazendo um procedimento adequado. Luiz, nós conversamos previamente, para o produtor rural fazer uma boa declaração, quais seriam as práticas recomendáveis? É só neste momento do ano ou em especial ele deve adotar outras práticas? Sabe, Gilberto, que é como você falou, é algo que o produtor, as pessoas não gostam muito. Mas talvez com o nosso vídeo, a nossa mensagem aqui, a gente consiga mostrar que não é tão ruim assim e tem formas da gente se organizar. A declaração do produtor, que é feita agora em 2025, nos meses aqui que março até maio, ela se refere a fatos que ocorreram em 2024. Então, a declaração, eu sempre digo, do produtor em específico, ela acontece o ano todo. Porque o produtor precisa registrar a sua movimentação que acontece na propriedade, de receitas, despesas, investimentos, e toda essa movimentação é levada de uma maneira resumida agora na hora de fazer a declaração de imposto de renda. Então, isso que eu estou falando nada mais é do que o livro Caixa Rural. Essa que é a principal obrigação que precisa obrigatoriamente caminhar junto com a declaração de imposto de renda. Vamos assim dizer, nós que também trabalhamos com contabilidade, o produtor precisa mensalmente se organizar, procurar ter um profissional de contabilidade da sua confiança, mostrar a documentação, compartilhar as operações, e o seu profissional de contabilidade de confiança pode ajudar ele a pagar um imposto, um menor imposto, um imposto adequado. Então isso que o Luiz está reforçando pode ser uma prática onde você fica legalmente adequado e paga o imposto devido. Outra situação, Luiz, que nós conversamos previamente, seriam assim, quais são as principais dúvidas que o produtor rural tem neste momento de fazer a declaração, que você vê lá pelo escritório que você trabalha? Como a gente falou, declaração de imposto de renda, às vezes ao pensar nisso a gente já relaciona com o imposto, né? Vou pagar imposto, vou pagar muito imposto, mas a declaração de imposto de renda, ele é um acerto de contas, né, com a Receita Federal, onde quem vai declarar, naquele momento, vai mostrar tudo que tem, tudo que deve, tudo que movimentou, e através disso a Receita Federal vai cobrar ou não cobrar imposto. Então, dúvidas comuns dos produtores por exemplo, quanto imposto eu vou pagar? Essa eu diria talvez que é a mais comum. E essa pergunta é muito difícil de ser respondida porque ela é muito relativa, depende muito da estrutura familiar do produtor, quanto ele faturou, quanto ele teve de despesa.
E isso só é possível através do acompanhamento. Então, o produtor rural, ele vai pagar ou não imposto, vai pagar muito ou pouco, a depender da movimentação dele. E eu costumo dizer, se você é produtor e vai uma vez por ano no seu contador, alguma coisa errada está acontecendo. Tem dois caminhos. Ou você vai pagar muito imposto, e muitas vezes nem vai saber por que está pagando tanto imposto, ou você vai ter que fazer uma coisa errada para pagar menos imposto. Sendo que é algo que a gente defende muito no dia a dia ali da agrofiscal, que o produtor se organize, acompanhe a sua movimentação durante o ano e com isso consiga então já previamente fazer um planejamento, saber quanto vai pagar, porque eu aposto que todo mundo vai preferir chegar perto do final do ano e fazer um investimento na sua propriedade do que pagar um imposto. Então é isso que a gente costuma levar para o produtor, que essa organização ela é muito importante. Voltando na questão de dúvidas do produtor rural, contribuindo com o Luiz, digamos a declaração de renda, Luiz, de repente você faz algum comentário nesse sentido. Você parte da receita, certo? Que o produtor rural tem, e você vai fazer determinadas deduções e despesas para chegar num lucro, e sobre esse lucro é que o produtor rural vai pagar o imposto. Quais seriam as despesas dedutíveis para o produtor rural, Luiz? Isso mesmo. A gente parte então das receitas, o faturamento, a sua venda da produção. E aqui é importante a gente esclarecer quais são essas receitas. Então, venda de leite, por exemplo, é o valor bruto, venda de grãos, produtores integrados que trabalham às vezes com suínos, aves, existe uma movimentação muito grande, ração, animais, mas o que conta para a Receita Federal é o acerto do lote. Esse é o faturamento desse tipo de produtor. E de todo esse faturamento são deduzidas despesas diretamente relacionadas com a atividade rural. Então, ração, medicamento, serviços profissionais como um veterinário, um agrônomo, horas máquina, toda essa despesa que está relacionada diretamente com a sua atividade é deduzido. Sem contar investimentos. Construí uma estrutura nova na minha propriedade, comprei um maquinário, tudo isso contribui para deduzir do faturamento e automaticamente isso diminui o resultado, o que leva o produtor a pagar menos imposto ou muitas vezes não pagar. Porque a gente sabe que a atividade rural ela é uma atividade que se reinveste muito, né? Se pega aquele lucro do ano e se aplica para aumentar a produção. Então, bem organizado, a gente sempre diz que é possível fazer uma boa declaração sem pagar muito imposto. Acho que de mensagem final, eu gostaria de deixar assim, é importante que o produtor tenha essa preocupação da declaração de renda, ele evitará problemas caso a Receita fiscalizar as suas operações, ele evita problemas, ele evita multas e fica com as operações totalmente legal, podendo desenvolver suas atividades com tranquilidade. Eu acho que essa é a minha mensagem final. Luiz, alguma mensagem final? Mensagem que eu levo é mesmo essa de organização, né? O imposto de renda talvez pode não ser o melhor assunto de todos, mas é algo que bem organizado durante o ano você tem uma tranquilidade muito grande agora na hora de fazer a declaração do imposto de renda. E a gente que trabalha na área vê um movimento muito grande da Receita Federal em cima da declaração, em cima da nossa vida, né? Ela sabe muito sobre nós. Então a gente está num período já que não dá para simplesmente ignorar isso ou ir levando, ir deixando. É preciso se organizar para que não se tenha problemas. Por fim, nós da Cooper Alpha gostaríamos de agradecer, Luiz, a você pelas informações da Agrofiscal, ajudando o nosso associado e produtor que trabalha com a cooperativa. Gratidão mesmo pela sua opinião. Obrigado, Gilberto, pela oportunidade. Para nós sempre é muito bom estar aqui levando esse conhecimento aos produtores.